RCFM Desporto. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Tal como acontece à sexta-feira, vamos falar de futebol, vamos falar da jornada futebolística do fim de semana passado, também daquilo que vai acontecer já este fim de semana, mas vamos também olhar nesta emissão de sexta-feira para outras modalidades, para alguns dos destaques do fim de semana que se segue em diferentes modalidades. Como acontece habitualmente, contamos nesta emissão com o Miguel Quitos para análise à jornada do fim de semana, não só nas provas nacionais, mas também nos campeonatos distritais. Mas para já vamos avançar com outras modalidades para deixar aqui alguns destaques. Modalidades com equipas de Viana do Castelo que estão a disputar provas nacionais. E começamos com o hóquei em patins. Vamos ter já amanhã, sábado, a terceira jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, onde está a equipa da Juventude de Viana. A Juventude de Viana que começou muito bem a competição, a Juventude de Viana que soma 2 vitórias nas 2 jornadas já realizadas, venceu na primeira ronda o Barcelos B por 6-2 e no passado fim de semana foi até Coimbra ganhar a Académica de Coimbra por 5-0, soma 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Jogo deste sábado é no pavilhão José Natário, a partir das 21h30 e o adversário vai ser a Académica de Espinho, uma das boas equipas deste campeonato, uma equipa que tem lutado nos últimos anos pela tentativa de regressar ao escalão maior do hóquei patinado português. Portanto, é um grande jogo em perspectiva no próximo sábado, ou já este sábado, amanhã, a partir das 9h30 no pavilhão José Natário, Juventude Viana Académica de Espinho, uma competição que nas 2 jornadas já realizadas tem Marinhense, Famalicense, Futebol Clube do Porto B, Termas e Juventude Viana com 2 vitórias em 2 jogos realizados, portanto são as equipas que estão na frente da tabela classificativa. Do hóquei em patins saltamos para o voleibol, uma vez que vai começar este fim de semana, ou vão começar as 2 principais competições para as equipas de Viana do Castelo, neste caso para o Voleibol Clube de Viana. Tanto o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores masculinos como de Séniores femininos principia este fim de semana. A equipa do Voleibol Clube de Viana, que aposta este ano no regresso à primeira divisão, depois de 10 temporadas no escalão principal, a equipa do Voleibol Clube de Viana desceu este ano à 2ª Divisão, mas vai tentar o regresso uma vez mais ao principal escalão, com Bruno Cunha, um dos nomes mais importantes da modalidade em Viana do Castelo, a regressar ao Voleibol Clube de Viana, ele que vai comandar a equipa dentro da pista, digamos assim, na tentativa de fazer com que a equipa do Voleibol Clube de Viana consiga o regresso à primeira divisão. O jogo primeiro desta competição está marcado já para amanhã, sábado, às 5 da tarde, no pavilhão de Santa Maria Maior. A equipa do Voleibol Clube de Viana vai receber o ginásio Vila Condense, portanto é a primeira jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Voleibol masculino. Jogo às 5 da tarde em Santa Maria Maior, Viana, ou melhor, Voleibol Clube de Viana, ginásio Vila Condense. No domingo arranca também o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores femininos, onde está a equipa do Voleibol Clube de Viana, que joga frente ao Belenenses na primeira jornada. Jogo no domingo, às 3 da tarde, no pavilhão de Santa Maria Maior, a equipa do Voleibol Clube de Viana, as Marujas, recebem o Belenenses, um dos históricos em Portugal, a equipa do Voleibol Clube de Viana, que subiu este ano à 2ª Divisão e que vai tentar a manutenção neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Outro destaque para o fim de semana do futsal feminino. Recordo que Viana do Castelo, o distrito, tem duas equipas a disputar a principal competição feminina do futsal em Portugal, as equipas do Santa Luzia e também da Casa do Povo de Freixo.
O campeonato vai para a sua 7ª jornada. Assim sendo, temos já amanhã, sábado, nesta 7ª jornada, a equipa do Santa Luzia a receber o Nova Semente, o atual 5º classificado. A formação de Viana do Castelo ocupa o 4º lugar com 8 pontos. O Nova Semente está na 5ª posição com 7 pontos. Jogo amanhã, sábado, às 6 da tarde, no pavilhão José Natário, jogo entre o Santa Luzia e a Nova Semente. Quanto à equipa da Casa do Povo de Freixo, joga em Lisboa, frente ao Atlético, a equipa do Atlético que também tem 7 pontos e reparte esse 5º lugar com a Nova Semente. Esse jogo frente ao Atlético está marcado para as 5 da tarde de amanhã. São então jogos para esta 7ª jornada do Campeonato de Futsal Feminino. Recordando que nesta altura a equipa do Santa Luzia está no 4º lugar, já o disse, com 8 pontos. A Casa do Povo de Freixo não tem tido um início de época feliz. Em 6 jornadas averbou 6 derrotas e está no último lugar da tabela classificativa. Destaque também para o handball, uma vez que vai prosseguindo o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Handball, o 3º escalão da modalidade em Portugal, onde está a equipa da Associação Desportiva Afifense, a equipa do Afifense que joga este sábado, amanhã sábado, às 19 horas no Porto, frente à formação do Académico do Porto. A equipa do Afifense está nesta altura no 8º lugar. Entre as 10 equipas participantes nesta competição, tem 4 pontos somados, tem 6 pontos somados, tem uma vitória e 3 derrotas, sendo que as derrotas valem 1 ponto, por isso mesmo tem 6 pontos somados a equipa do Afifense, numa competição que é liderada pelo FAF e pela Académica de São Amédio. São os 2 primeiros lugares que dão acesso à luta pela subida à 2ª Divisão Nacional. Vamos terminar esta sequência de modalidades com o basquetebol, uma vez que também já está em andamento o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol, também aqui o 3º escalão da competição em Portugal, depois da 1ª Divisão e da Pro Liga, que é o 2º escalão. A equipa do Basquete Clube de Viana joga nesta temporada 25-26 uma vez mais no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, o tal 3º escalão em Portugal. Nesta competição, que começou no passado fim de semana, a equipa do Clube de Basquete de Viana perdeu em Braga frente ao grupo André Soares por 64-61. Derrota por números tangenciais na primeira jornada desta competição. A segunda jornada está marcada já para este sábado, amanhã sábado, dia 18 de outubro. A formação do Clube de Basquete de Viana recebe o Basquete Clube de Barcelos, jogo marcado para sábado, amanhã sábado às 21h30 no pavilhão de Santa Maria Maior. São alguns dos destaques das modalidades. Deixamos uma última nota nesta passagem por outras modalidades e por outros acontecimentos que vão ter lugar, aliás, durante o fim de semana. Este domingo vai realizar-se a 3ª edição da Corrida da Ponte. É uma prova já a ganhar algumas raízes em Viana do Castelo. É uma prova organizada pelo Olímpico Vianense com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Integra também o Campeonato Regional de Estrada da Associação de Atletismo de Viana do Castelo. A prova vai iniciar-se às 9h30 da manhã, vai percorrer algumas das principais artérias da cidade de Viana do Castelo e vai atravessar a ponte, portanto, por isso mesmo é que se chama a Corrida da Ponte. A prova principal, uma prova de 10 km, que vai contar com cerca de 700 participantes, vai iniciar-se às 10h30 da manhã. Portanto, domingo de manhã, para quem gostar de atletismo, fica este convite para que possam assistir a esta 3ª edição da Corrida da Ponte, uma prova organizada pelo Clube de Atletismo Olímpico Vianense. São alguns dos destaques para o fim de semana nas mais diferentes modalidades que vamos acompanhando aqui ao longo destas emissões do Viana Cidade do Desporto. Agora vamos avançar com o futebol para
analisarmos não só o Campeonato de Portugal, mas também as duas principais competições da Associação de Futebol de Viana do Castelo, neste caso a primeira e a segunda divisões. E vamos começar pelo Campeonato de Portugal, como sempre com a participação do nosso habitual comentador, o Miguel Quites. Miguel, muito boa noite, muito obrigado uma vez mais por estares connosco. Está parado este Campeonato de Portugal, vamos ter Taça de Portugal este fim de semana, já vamos falar também sobre isso, apenas com uma equipa do distrito em competição, que é o Vianense, que joga no domingo em Setúbal com o Comércio e Indústria a partir das 3 da tarde. Mas em relação ao Campeonato de Portugal, há aqui uma nota que teremos que naturalmente destacar, que foi essa vitória do Limianos no passado domingo, a vitória na Madeira frente ao Machico por 1-0. E, olhando bem para as coisas, o Limianos soma 15 pontos, é ali, não digo destacado, mas já vai ganhando alguma vantagem em relação a alguns dos seus adversários. Tem, nesta altura, em 6 jornadas, 5 vitórias e apenas uma derrota, que foi em casa frente ao Camacha, por 2-1. Está a ser, de facto, ou confirma-se um bom início do campeonato para a equipa do Limianos, e esta vitória da Madeira é uma vitória importante. Não digo que seja surpreendente, mas atendendo àquilo que o Machico já fez ao longo da temporada, se calhar poderia até, digamos, perspectivar-se um jogo mais difícil para o Limianos. Não é que não tenha sido difícil, mas ainda assim a vitória foi importante para a equipa de Rui Carvalhal. Boa noite, Mário, boa noite a todos os ouvintes. De facto, nós tínhamos falado aqui na sexta-feira passada que uma vitória do Limianos na Madeira levaria o Limianos para o topo da classificação. Nós já percebemos que nesta Série A não há jogos fáceis. Foi um jogo complicado para o Limianos, mas trouxe uma vitória da Madeira, prova que aquilo que nós vimos a dizer desde o início destes nossos programas, que o Limianos é um candidato a ficar nos 2 primeiros e um ser candidato à subida à Liga 3. Está a fazer um excelente início do campeonato. Houve aquela fase que foi a derrota que coincidiu com 2 semanas consecutivas, que foi a derrota com o Camacha, e o jogo da Taça Portugal. Foi aquelas 2 semanas que as coisas não correram bem, mas a partir daí o Limianos regressou às vitórias, logo a seguir o jogo contra o Vila Verdense, e agora esta vitória muito importante, depois ganhou ao Celurico em casa, e agora ganha em Machico no jogo em atraso. Grande Limianos, grande início de campeonato, e prova que aquilo que nós vimos dizer, tem uma grande equipa, tem uma excelente equipa técnica, é uma equipa que vem já com 2 anos de trabalho, praticamente com as mesmas pessoas. Está um excelente início. Agora tem a continuar, porque isto nós sabemos que isto o campeonato é um prémio, se podemos dizer assim, de regularidade. Até a data, o Limianos tem sido a melhor equipa. A parecer que não, já leva aqui 4 pontos ao terceiro classificado, ao Camacho, o que é importante, porque são as 2 primeiras que vão disputar o acesso à Liga 3. É importante, vamos ver o que o Limianos nos espera. Agora um grande início de campeonato da equipa liderada por Rui Carvalhal, sem dúvida nenhuma. Olhando para o Limianos, e é algo que me chama, eu diria, a atenção, porque é uma equipa que, já o dissemos aqui, vem com uma base importante das últimas 2 temporadas. O homem que marca o golo, o miúdo, é o Tiago Barbosa, que é um sénior do primeiro ano. Ano passado, ainda como júnior, chegou a jogar, fez muitos minutos e até fez golos o ano passado. Dá a vitória ao Limianos neste jogo frente ao Machico. É um miúdo que, e recordo que no banco estava um veterano como o Zé Pedro, portanto é um miúdo que até por um lado vem demonstrar aquilo que tem sido uma aposta do Limianos em jogadores da formação, e olho para o 11, tem 4, 5 jogadores que são jogadores formados em Ponte Lima. Não deixa de ter muito mérito também o Rui Carvalhal pela forma como vai aproveitando, digamos, estes valores que vão saindo da formação do clube. O Tiago, já o ano passado, foi várias vezes apontado ao 11 e entrar. Este ano até nem tinha muitos minutos, mas é uma aposta da formação. Nós também o dissemos aqui,
que este plantel do Limiano foi feito com pés e cabeça, porque percebemos que há uma aposta muito na formação, que neste momento temos que dizer, se calhar é a melhor formação do distrito, e o Carvalhal está a aproveitar muito os jogadores da formação, e depois pontualmente foi os jogadores que muito importantes, jogadores de Liga 3, até segunda Ligas, que quer aqui da zona de Ponte Lima, que os conseguiram trazer também, e pontualmente um ou dois jogadores que pudessem dar mais qualidade ao plantel. Foi um plantel feito, percebemos, um plantel feito com muita cabeça, e o início tem a prova disso. O Tiago Barbosa é um miúdo de primeiro ano, já o ano passado marcou golos importantes. No início não tem sido muita aposta, foi a aposta neste jogo, marcou o golo de vitória, deve estar muito feliz. Não conheço muito bem o Tiago Barbosa, conheço bem o irmão, que foi meu jogador o ano passado no Tábor. É um jogador com muito potencial, que as pessoas têm muita expectativa em relação a esse, e desejo ao miúdo que tenha toda a sorte do mundo, porque isso faz bem até para a formação do nosso distrito, ter jogadores a fazer o que tem feito o Tiago Barbosa. E eu, quando falo no Tiago, falo em nomes como o Hugo, como o Zé Pimenta, como o João Matos, como o próprio Miguel Moraes, que não tem tido muito palco e tem andado até pelas provas distritais, mas também é um jovem ainda, portanto, e no banco ainda tínhamos o Luís Pimenta, por exemplo, que também que é o habitual capitão e que é um jogador também formado, depois anda por outras paragens, mas foi formado no Limianos. Portanto, há aqui uma base muito interessante e há aqui uma sustentação, digamos assim, deste projeto do Limianos. É um projeto. A estratégia, se quisermos, o plano do Limianos passou muito por isto. E já agora, com essa nota de que os dois, digamos, as duas referências, digamos assim, do plantel, o Luís Pimenta, que é o capitão, e o Zé Pedro. Aliás, o Zé Pedro será o capitão, julgo eu, e depois haverá o Luís Pimenta, não sei exatamente qual é a hierarquia. Qual é a ordem? Mas estavam no banco, portanto, nem sequer faziam parte do 11 inicial do Limianos. Percebemos que houve uma aposta de jogadores da formação, e o Rui Carvalhal, na entrevista que nos deu aqui, na conversa que tivemos com ele, claramente ele disse isso. Jogadores da formação, uma aposta da formação, jogadores do Conselho, de preferência até de Ponte de Lima, e depois, pontualmente, 2 a 3 jogadores que possam fazer a diferença, porque o Limianos é um clube que também tem capacidade financeira para buscar bons jogadores. Mas o essencial era este tipo de jogadores. E a aposta tem corrido muito bem. Percebemos, e nós dissemos logo aqui no início, Mário, logo dos primeiros programas, dissemos que esta equipa tinha pernas para andar, e está a fazer um início espetacular, com jogadores que todos nós conhecemos, os Pimentas, o Zé Pedro, o Hugo, são jogadores que nós já conhecemos, jogadores que acrescentam muita qualidade ao plantel, mas pronto, vamos ver que isto ainda estamos com 6 jornadas, ainda falta muito, mas as expectativas e as perspectivas, principalmente, deste início, eu prevejo que pode ser um grande campeonato do Limianos. Saltando para o Monção, e porquê é que vamos falar do Monção? Porque o Monção também joga este fim de semana, aproveitando a paragem da taça, e uma vez que o seu jogo frente ao Ribeiro Brava tinha sido adiado há 15 dias atrás, joga no domingo de manhã, às 11 horas, frente ao Ribeiro Brava. O jogo é em Monção, naturalmente, joga em casa o Monção. Monção tem apenas um ponto. Não queremos aqui, naturalmente, ser, eu diria, alarmistas, mas não sei se partilhas esta opinião, Miguel, de que este jogo para o Monção é muitíssimo importante, porque o Monção tem urgentemente que ganhar um jogo e, portanto, tem que tentar aproximar-se, já está a 7 pontos da permanência, da zona de permanência nesta altura, e, portanto, não ganhando este jogo, as coisas ficam cada vez mais difíceis para a equipa do Monção. Sim, de facto, a partir de agora, se calhar que podemos pensar que ainda é cedo, mas a verdade é que com um ponto só, com 6 jornadas, e a tal diferença que tu falas já de 7 pontos, neste caso que é para o Brito, que é uma equipa que nós aqui também perspectivámos que podia andar lá em cima. Eu acho que o Brito, se não conseguir andar lá em cima, que não está a conseguir nesta fase, mas é uma equipa que na minha perspectiva vai acabar por fazer tem sido algo irregular o Brito. Essencialmente, mas tem feito alguns bons resultados, mas outros menos bons, digamos assim. Também eu acho que esta série, também nós dissemos no início, que não havia nenhuma equipa que nós achássemos que
como o ano passado havia o Paredes e o Vitória, com equipas com mais qualidade que rapidamente, não foi bem rapidamente, mas que eram diferentes das outras e assim aconteceu. Este ano também dissemos que este campeonato haveria mais um equilíbrio. E se calhar estas irregularidades destas equipas têm muito a ver com isso, exceto aqui os primeiros classificados, principalmente o Limianos, tem feito um campeonato muito regular, não tem havido grandes irregularidades. Foi de facto aquela derrota com o Camacha que pesou um bocadinho, mas não vai ganhar os jogos todos com toda a certeza. E voltando ao Monção, 7 pontos já para o Brito, já são, e até para o Ribeira Brava, que é o adversário direto neste domingo, parecia que não, para uma equipa que só tem um ponto e que vai ter muitas dificuldades em fazer pontos, já pesa. E daí tu tens de dar razão. É um jogo muito importante para o Monção. Se ganhar, reduz substancialmente para o Ribeira Brava, fica a 4 pontos, tudo é possível. Se não ganha, se perde o jogo, as coisas começam a ser como tu dizes, não podemos ser aqui alarmistas já com 6 jornadas, mas todos nós sabemos que quando não se começa bem com equipas que têm algumas já dificuldades, nós perspectivámos também que o Monção era uma equipa que ia lutar pela manutenção, as coisas podem complicar, infelizmente, para a equipa do Paulo Almeida. A verdade é que, segundo aquilo que sabemos, o Monção ainda está a tentar encontrar um outro, digamos, a fazer um outro acerto no seu plantel. Terá chegado, entretanto, já pelo menos mais um jogador, mais um extremo para o plantel, mas o problema é que até podem chegar 2 ou 3 jogadores, mas se esta, digamos, diferença se alarga demasiado, depois poderá ser até, suponhamos, ou podemos supor nós, poderá ser um bocadinho mais difícil depois de recuperar. Sim, sem dúvida. Nós também o dissemos já aqui e eu pessoalmente disse que pensava que o Monção haveria de fazer um campeonato muito, muito regular e que talvez nós consigássemos ter as 3 equipas do distrito no Campeonato de Portugal, mais a equipa que vai subir da primeira divisão do distrito. Podíamos ter 4 equipas, mas de facto o Monção não começou. E nós também já o dissemos que o Monção se calhar precisava de 3 ou 4 jogadores com mais experiência e se calhar diferenciados. É natural que agora tenha que perceberam que não está a chegar, este plantel não está a chegar, apesar de ter tido nas primeiras jornadas algum azar, porque empatou um jogo depois da hora e perdeu outro depois da hora. Teve um bocado de azar, mas se calhar a estrutura técnica e a estrutura diretiva já percebeu que com este plantel não vai ser fácil. E pronto, é natural que tenha que fazer com alguns reajustes. Vamos ver se o Monção tem capacidade, porque também já falámos aqui, e para o Monção não é a mesma coisa que jogar aqui no Belenenses ou Limianos, porque é bastante longe e se calhar os jogadores não se consegue, os jogadores com tanta qualidade como se consegue aqui no nosso concelho. Vamos ver o que é possível do Monção. Vamos esperar que na próxima sexta-feira estejamos a falar de uma vitória do Monção contra o Ribeira Braga. Se não ganhar, estamos aqui as coisas a falar. Infelizmente, custa-me um bocadinho a falar, porque sou muito amigo do Paulo Almeida, gosto muito das equipas dele, mas o futebol mesmo assim, importante. O importante era ganhar domingo. No final do dia, como diz o outro, que contam, são mesmo os pontos. São os pontos. E o importante é domingo, e vamos esperar que domingo o Monção tenha capacidade. Lá está, é um jogo complicado, com uma equipa do Ribeira Brava que já tem 8 pontos. Lá está, eu vou falar outra vez na mesma situação, os jogos já às 11 horas, os jogadores se calhar do Monção não estão habituados a isso, já jogaram 2 ou 3 jogos nisso, eu acho que é o terceiro que vão jogar da parte de manhã, já tiveram tempo para se ganhar experiência, adaptar melhor a esse horário, mas vamos ver. Domingo podemos estar 11 aqui horas da manhã, então teremos esse jogo para acerto de calendário, jogo entre o Desportivo do Monção e o Ribeira Brava, jogo marcado para o estádio Manuel Lima em Monção. Avançamos no futebol e vamos deixar depois a Taça de Portugal mais para a reta final desta nossa emissão. Para já vamos entrar nas competições distritais e começamos pela primeira divisão, olhando para a jornada do passado fim de semana, jornada número 5.
Recordo aqui rapidamente os resultados. Cerveira 2, Deu Cristo 0, Piens 2, Corrilhá 2, Courense 3, Lanhas 1, Caminha 4, Arcozelo 1, Melgacense 1, Atlético dos Arcos 2, Âncora Praia 1, Ponta Barca 1, Cardelense 4, Faxense 2 e Castelense 1, Valenciano 1. Foram resultados desta ronda. Não poderemos falar, penso eu, em grandes surpresas, Miguel, mas a falar, ou haver aqui alguma surpresa, e deixava essa dica, naturalmente, talvez o empate caseiro do Ponta Barca frente ao Âncora Praia. De todos estes resultados, talvez aquele que mais possa ter surpreendido, digamos assim. Embora, teoricamente, aqui apareça Âncora Praia e Ponta Barca, o jogo foi na Ponta Barca, uma vez que o Âncora está a inverter os seus jogos por causa de não ter o campo disponível nesta altura, mas foi bom para o Âncora, este ponto conquistado na Ponta Barca, mas é mais um passo atrás na equipa de Fernando Rego. Sim, de facto, nesta jornada a grande surpresa, porque não é uma surpresa, porque podíamos estar aqui a tirar algum mérito à equipa do Âncora, mas O favorito seria sempre o Ponta Barca. exatamente, e ainda por cima jogando em casa, tinha que ser favorito. E não podia perder. Nós aqui a semana passada falámos também no empate da Corrilhá com o Lanheses, no sentido que eram 2 pontos perdidos da Corrilhá, e agora temos que falar exatamente a mesma coisa da Barca. Por acaso, no domingo de manhã estive com o treinador, com o Fernando, de quem sou amigo e gosto muito das equipas trabalhadas por ele, e ele perspectivava uma vitória. Disse-me claramente que a equipa estava melhor, tem ali algumas lesões, principalmente na frente, com o Guerra e com o Coutas, que estava a tirar alguma força no último terço. O Zé, o filho, já estava a regressar, o Nuno também já estava a regressar. Fez uns minutos já. Fez os minutos e ele achava que os 3 pontos iam sorrir. Mas a verdade é que não conseguiram, e a verdade também, como temos vindo aqui a falar, tanto a Barca como a Corrilhá já perderam muitos pontos neste início de campeonato. Corrilhá já agora, e vamos falar disso mais à frente, ou na Corrilhá aconteceu a primeira, chama-se chicotada psicológica com a saída de Adriano Matos, mas já vamos falar disso. Sim, é que eu tenho a dizer em relação a isso, é que os 2 candidatos que nós dissemos, e acho que foi as equipas que mais apostaram, se no final não forem o primeiro e o segundo, estamos aqui também para o dizer, mas de facto foi as equipas que apostaram mais em termos de plantel. A Barca numa reestruturação total do plantel, e o Corrilhá numa manutenção numa equipa que foi em segundo e ganhou as 2 taças. Por isso, o que nós dissemos foi no fundo estão a ser para já as desilusões, digamos assim, na minha perspectiva, porque já perderam muitos pontos. A sexta-feira passada falei, os Arcos, o Monção ano passado só perdeu 10 pontos, e a Corrilhá e os Arcos de Valvez há 2 anos perderam 13, e agora já estamos a falar a equipas a perder 7 e 9 pontos, e 9 pontos é muita coisa com tão poucas jornadas. Podemos pegar aqui no que disse o Gramoso na sexta-feira passada, que vai ser um campeonato equilibrado, e poderá ser, mas eu acho que, e ele também o falou, e nós aqui também o dissemos, uma coisa é a Ponta Barca empatar em Valença, empatar em Cerveira, empatar com os Arcos, outra coisa é perder pontos em casa contra uma equipa como a Tauan. Não pode, embora o futebol tudo pode acontecer, claro. Mas de facto as 2 grandes ilusões neste momento neste campeonato é o Ponta Barca e a Corrilhá. Falando destas desilusões, vamos apontar aqui para outro tema dentro do campeonato, naturalmente, que tem a ver com a vitória do Courense. É verdade que jogava em casa, frente ao Lanhese, era favorito, o conjunto de Paredes de Coura, mas esteve a perder por 1-0 ao intervalo e depois conseguiu dar a volta na segunda parte. Eu tive a ocasião de ver algumas imagens que o Courense partilhou, digamos, da festa que os jogadores fizeram no balneário, inclusive, dá a ideia que há ali um sentimento de como se a equipa acreditasse que era possível
conquistar algo de positivo ao longo da temporada. Achas que é esse sentimento que nesta altura o Corense tem, olhando aquilo que tem sido o início do campeonato, sabendo também que tem muitos jogos em casa, é verdade, ainda não jogou com os principais adversários, mas às vezes o sonho vai sendo alimentado, digamos assim. Achas que é isso que pode estar a acontecer com o Corense? Primeiro, o Corense tem uma equipa com qualidade. Já o ano passado demonstrou e este ano, até para mim, em termos de plantel, melhorou. Tive algumas saídas, mas os reforços foram reforços na verdadeira acessão da palavra. Agora, falaste bem, o calendário tem sido favorável, mas isto não invalida que eles não tenham que ganhar os jogos deles, porque ganhou 3-1 ao Lanheses, esse Lanheses que empatou na Corrolhá. Exatamente. O âncora foi empatar à Barca. Eu acho que agora estou aqui, acho que o Coura já ganhou ao âncora. Exatamente. Quer dizer, eles estão a fazer bem o trabalho deles. Independente nesta primeira fase, o calendário tem sido favorecido entre aspas, exatamente. Mas a verdade é que os jogos que eles têm feito têm ganho. E temos que lhe dar o mérito. São líderes. Empataram apenas no Castelo, onde, por exemplo, o Valenciano também não conseguiu ganhar. Também empatou e todos nós sabemos, excelente campeonato que a época passada fez o Castelense e percebemos que jogar em Castelo de Neiva nunca é fácil neste momento para nenhuma equipa. Por isso o Corense temos de dar parabéns, neste momento é líder, tem 5 jornadas, 13 pontos, só empatou esse jogo, por isso neste momento temos que lhe dar os parabéns. Daqui para a frente podemos estar a falar de outra coisa. E, Omar, temos que perceber se as equipas candidatas forem perdendo pontos, vamos ver o que isto vai dar. Há sempre aquela esperança, digamos. Se os outros continuarem a ser, não conseguirem atingir os objetivos aos domingos, e tem acontecido isso com a Corrolhá e com a Barca, há equipas que estão aqui a despontar, e neste momento o Corense e o Caminho são equipas que estão a aproveitar, estão a fazer o trabalho deles, muito bem feito, e estão a aproveitar os pontos perdidos neste momento da Barca e da Corrolhá. Por isso, neste momento só temos que dar mérito ao Corense, e é aquilo que eu disse, e vou dizer outra vez, o que eu gosto é que apareça muitos corenses desta vida, porque estas surpresas ajuda à competitividade e a mudar um bocadinho às vezes o paradigma do nosso futebol distrital, que às vezes as equipas que têm mais capacidade financeira, as equipas que mais apostam, acabam por ser, não quer dizer que o orçamento do Coura também não seja um orçamento forte, porque lá é um bocadinho como a Monção, jogar em Coura também tem um esforço financeiro, mas pronto, neste momento está em primeiro, temos que dar os parabéns ao Courense. Falaste aí de duas equipas que continuam a fazer, parece-me, um campeonato muito regular, que é o caso do Caminha e do Atlético dos Arcos. Ou melhor, falaste mais do Caminha, mas também há que falar do Atlético dos Arcos, que conseguiu ganhar com dificuldades, mas ganhou em Melgaço, e o Caminha despachou 4-1 o Arcozelo. Sabe-se que o Arcozelo não tem, digamos, o potencial, e já falaste aqui, se calhar, até uma das equipas que mais tem surpreendido, talvez pela negativa, esperava-se um bocadinho mais do Arcozelo este ano, mas o Caminha vai fazendo o seu caminho e está em segundo com o Atlético dos Arcos, portanto são duas equipas que vão ali mordendo os calcanhares, estão a 4 pontos, ou melhor, a 2 pontos do Courense, portanto são equipas que estão também a fazer pela vida neste campeonato. Exatamente, eu tive a oportunidade de ver o jogo do Caminha contra o Arcozelo, foi o primeiro jogo do Caminha que eu fui ver, e ganhou com relativa facilidade, naturalidade, acho eu, porque foi claramente melhor, tanto na primeira parte como na segunda. O Arcozelo ainda acabou por marcar um golo, mas o jogo estava completamente decidido. E o sentido do Arcozelo foi aquilo que tenho vindo a dizer. O ano passado o Bruno fez um grande campeonato, o Arcozelo fez um grande campeonato. Este ano as coisas não estão a começar bem, e vi uma equipa com algumas fragilidades em Caminho. Apesar disso, o Caminha fez a obrigação dele, não fez também um super jogo, mas ganhou 4-1 com relativa facilidade, e como tu dizes bem, está ali em segundo, e aquilo que eu disse em relação ao Courense, vou dizer exatamente em relação ao Caminha. Se os deixarem, se as outras equipas continuarem a perder os pontos, não serem competentes nos jogos que têm feito, e o que tem acontecido é que eles não têm sido competentes, temos um Caminho em segundo lugar, temos um Courense em primeiro, e é como eu digo, fico muito feliz por isso, para ver esta diferença. Nesta altura nós não estaríamos a contar que estas equipas nesta fase já estivessem nestes lugares, mas é campeonato, é futebol, e as coisas estão a correr bem para estas equipas, e para bem. Em relação aos Arcos,
sempre o disse, é uma equipa candidata, não o disse que seria tanto como a Barca, como a Carolhá. Acho que está a fazer um campeonato dentro das expectativas. Que Perdeu é uma até equipa... agora, tem 3 vitórias e 2 empates, sendo que, se a memória não me falha, os empates é com o Corrilhá e com o Caminha em casa, julgo eu. Exatamente. Portanto, são aqueles pontos que são admissíveis de perder, Admissível ao contrário perder. do que falámos, por exemplo, em relação ao Corrilhá e ao Exatamente, o empate na semana passada em Caminha, foi em Caminha, o Atlético dos Arcos Caminha, foi um bocadinho falado porque o Caminha teve muito tempo a jogar com 10, foi por isso que nós falámos um bocadinho do empate, mas mostrou muita competência o Caminha por ter conseguido o empate, mas já falámos na sexta-feira passada desse jogo, e depois na primeira jornada, que tive a oportunidade de ver esse jogo, empatou na Corrilhá, um empate que eu considero justo, embora achasse que naquela altura a Corrilhá foi um bocadinho ligeiramente melhor que os Arcos, com o Atlético, mas um empate justíssimo, por isso, aquilo que disseste muito bem, empatar na Corrilhá, empatar com o Caminha, são aqueles pontos que se pode perder. Agora, em casa, perder com o Lanheses, por muito respeito que mereça o Lanheses, por muito respeito que mereça o Âncora, equipas que querem subir nesta fase não podem dar só ao luxo de perder pontos nesses jogos. Exato. Outra equipa que vai confirmando o seu momento ao Cerveira, é verdade que o Deu Cristo também não era um adversário, digamos, que pudesse pôr em causa o trajeto que o Cerveira vem fazendo, mas mais uma vitória, 2-0, a confirmar também, um bom momento para a equipa do Diogo, ou melhor, para a equipa assim, do Diogo. Falta-me agora o outro nome. O Derlei, como é conhecido? Diogo Araújo. Diogo Araújo, exatamente. Sim, de facto, o Cerveira é aquela equipa que nós no início pusemos um bocadinho como outsider na luta. Está a fazer um excelente início de campeonato, está com 10 pontos, como também o Valenciano. São duas equipas que já se defrontaram e que o Cerveira até ganhou ao Valenciano. São duas equipas que estão a fazer dois excelentes inícios de campeonato, mas nós já perspectivámos isso. Nestas classificações até os 8 primeiros, quem está fora embora a Barca está em 7, mas nestas primeiras lugares, a Barca e a Carolhá claramente é que estariam logo nos primeiros lugares e não estão, e aí o Courense, o Caminha, o Cerveira e o Valenciano estão-se a aproveitar disso. Embora o Ponta Barca disseste é 7º, o Carolhá é que está um pouco pior porque é 12º, portanto é muito longe daquilo que temos de ser realistas, é muito longe daquilo que seria exigido para um plantel com a qualidade que tem. Tem um jogo em atraso, mas a verdade é que nos 4 jogos que o fizeram não conseguiram ganhar nenhuma vez. Pois. E daí a mudança de treinador, infelizmente sou amigo do Adriano, mas são coisas que acontecem infelizmente quando não se consegue resultados. Eu percebo que as expectativas para esta época ainda são expectativas muito altas. Normalmente quando se faz a época em segundo lugar e ganhou as taças, se calhar, e eu também o disse aqui, se calhar poderia ser o candidato número 1 e as coisas não correr bem. Vamos fazer uma analogia. Imaginem isto: o Porto, o Benfica e o Sporting com 5 jornadas não tendo nenhuma vitória. Isto era o fim do mundo. Já temos tido muitos exemplos dos grandes, inclusive, no Braga, no Sporting, que trocaram treinadores. Mas de qualquer maneira, eu acho que, independentemente da mudança de treinador, mesmo com o Adriano, eu acho que a Carolhá vai acabar por ir para os lugares cimeiros, mas a verdade é que neste momento já está com uma diferença bastante grande em relação aos primeiros. Já não vai ser muito fácil, mas que tem qualidade para andar lá em cima. Aqui é uma diferença não para mas para vários. Já tem que andar, já tem que fazer agora as próximas jornadas um grande campeonato e partindo do princípio que também a Barca vai melhorar, partindo do princípio, já não vai ser muito fácil para a Carolhá. Já tinha que ter aqui um conjunto de vitórias consecutivas muito importantes para conseguir chegar lá primeiro. Vamos esperar o que isto vai dar. E até perante os seus adversários mais diretos, digamos assim, fazer quase o pleno em termos de vitórias. Claro, exatamente. Também são esses jogos, esses confrontos diretos são importantes, mas também se já perdeu alguns, agora eu diria que não há margem de erro nesta altura. Infelizmente estamos a falar num super candidato com 5 jornadas, já com, como tu dizes e dizes bem, já com pouca margem de erro. É o que está a acontecer, infelizmente, para a Carolhá. Nesta análise aos jogos, também uma nota para a vitória do Cardielense sobre o Faxense num confronto
em que o Cardilense era favorito, digo eu, mas o Faxense tem vindo a fazer um campeonato interessante, digamos assim, e com essa nota para o João Mendes. Falamos aqui do João Mendes Sim. a semana passada com o Rui Gramoso. Fez 3 golos em 5 minutos, portanto foi importante no jogo, golos aos 57, aos 60 e aos 61, portanto em 4 minutos faz 3 golos. Foi importante para o Cardilense, e o Cardilense, na tal transformação que nós falámos aqui semana passada com o Rui Gramoso, continua a fazer um campeonato muito regular, dentro daquilo que acredito sejam as expectativas dos seus responsáveis. Exatamente, o Cardilense está a fazer um início de campeonato dentro das expectativas e está a aproveitar também, como nós falámos, o mau campeonato da Corrolhá e da Barca, porque neste momento está à frente dos dois. Está em sexto, a 2 pontos dos segundos, Caminha e Atlético. Exatamente, mas por outro lado, o Courense e o Caminha se calhar não os punhamos à frente do Cardilense e estão. Vamos ver, isto continuo a achar que o Cardilense não vai repetir as 2 excelentes classificações da época passada, mas a verdade é que está a fazer um início de campeonato regular, com qualidade e pronto, está a aproveitar também os erros dos outros e esta vitória em casa foi importante, porque o Faxense é uma equipa que se fecha bem. Os 3 golos do João Mendes não é muito usual marcar 3 golos o mesmo jogador em tão pouco espaço de tempo. A verdade é que nós tínhamos falado aqui que ele falou até que tinha 2 Mendes, o João e o outro que agora não estou a lembrar o nome, Domingos. 2 jogadores que vieram para acrescentar, e o João conheço muito bem, disse-o aqui, que é um avançado com muita qualidade, Melhor o Domingos, e o Domingos não conheço tão bem, pode acrescentar aí, e 2 bons reforços, e a equipa está a trilhar o seu caminho, e nós percebemos que o Gramoso, e aqui falou aqui na sexta-feira passada que eu disse que a equipa está a evoluir, nas declarações dele está sempre a dizer que a equipa, cada treino que passa, que está melhor. Uma vitória, tinha que ganhar este jogo, porque o Cardilense é claramente melhor que o Faxense, jogava em casa, com os seus adeptos, tinha que ganhar o jogo, ganhou e fez o seu trabalho muito bem. Já falámos aqui dos lugares da frente, já agora uma nota para as equipas que estão nos últimos lugares, porque também nós fomos dizendo aqui ao longo destas semanas que havia claramente ali 3, 4 equipas que iriam lutar pela permanência. Descem 2, podem descer 3, eventualmente, naturalmente, mas temos Deucriste e Arcozelo com 1 ponto, o Melgacense com 2, o Âncora tem apenas 2 pontos, mas o Âncora tem essa desvantagem, ainda não jogou em casa, portanto tem depois numa segunda volta a hipótese de fazer mais jogos em casa, e eu acho que o Âncora vai conseguir fugir destes lugares, mas claramente, tal como se calhar nós perspectivávamos, Deucriste, Arcozelo e Melgacense vão ter dificuldades ao longo da época. O Faxense, vindo da segunda divisão, tal como o Caminha, também a mostrar que é uma equipa que veio se calhar para ficar neste campeonato. Sim, neste momento há aqui uma equipa que eu não a posso pôr aqui, Mário. O Arcozelo não foi quinto classificado da época passada, uma equipa muito bem orientada, uma equipa com qualidade. Eu acho que o Arcozelo vai acabar por sair daqui, tem que sair, porque tem melhores plantéis que estas equipas, na minha perspectiva. As coisas não estão a correr bem, porque o futebol é mesmo assim, às vezes as coisas que depois de ficar em quinto, fizer um excelente campeonato, depois de uma subida, ficar em quinto, o plantel praticamente é o mesmo, ainda se reforçar com alguns jogadores, e neste momento o Arcozelo só ter 1 ponto, apesar de ter um jogo em atraso. Eu acho que o Arcozelo não vai estar nesta luta. Muito agora o Deucriste sim, o Melgacense sim, o Âncora Praia, a TB tem 2 empates, tem neste momento essa coisa de ter jogar os jogos fora, mas depois quando jogar os jogos em casa tem que os ganhar, mas tem essa benesse, entre aspas. Depois aqui a Corrolhá, que está em 12º, vai sair daqui, não é? E depois temos o Lanheses e o Faxense com 4 e 5 pontos. O Faxense começou muito bem, o Lanheses já tem 4 pontos, um empate na Corrolhá em 3 e uma vitória com o Arcozelo. O Lanheses ganhou contra o Arcozelo.
São equipas que já estão, mas nesta fase estamos a falar aqui de defesa de 3 ou 4 pontos, uma vitória do Dio Cristo, uma vitória do Arcozelo, uma vitória do Melgacense, visto vira tudo. Destas equipas, até o décimo tenho que tirar daqui, na minha ideia, rapidamente o Arcozelo e a Corrolhá. E as outras equipas, umas com maior dificuldades vão acabar por se manter, mas eu acho que neste momento o Dio Cristo e o Melgacense são as equipas que estão com mais dificuldades. Agora vais-me dizer tu, mas o Arcozelo também só tem um ponto. Mas eu acho que o Arcozelo tem qualidade para mais. Se tem que fazer. Não basta dizer que só tem qualidade, tem que somar pontos. Mas eu acho que tem qualidade, é uma diferença abismal em relação principalmente ao Dio Cristo, mas é que tem que ganhar. Neste momento a classificação diz que só tem um ponto, por isso neste momento o Arcozelo e o Dio Cristo neste momento são as equipas que mudar rapidamente, tem que inverter o rumo, digamos assim. Este fim de semana não há campeonato, atenção, nem na primeira nem na segunda divisões. Vamos ter a taça da Associação de Viana do Castelo, por isso mesmo para já saltamos para a segunda divisão distrital, até porque o tempo, enfim, vai passando muito depressa. Vamos aqui conversando e vamos ver os minutos a passar ou a voar, se assim quiserem. Também mais uma jornada à quinta no passado fim de semana, com o PR3 Campos 1, Anais 1, Lanhelas 9, Anha 0, Viana CB2, a Vila Franca 0, Chafé 0, Neves 0, Torrienses 2, Adecas 5, Ilustre Caminha 2, Távora 5, Cabaços 0, Reianos 1, Vila Fria 1 e Darquense 2, Passo 2. Também me parece aqui, Miguel, olhando para estes resultados, não houve aqui grandes surpresas, mas de salientar a goleada do Lanhelas. Lanhelas é claramente uma equipa à parte, também a do Távora. 5-0 ao Cabaços. São equipas que estão na frente, 5 jogos, 5 vitórias, confirmaram o seu, digamos, o seu favoritismo e confirmam que são claramente talvez os mais sérios candidatos a estes dois primeiros lugares. Sim, desde início que o dissemos que o Lanhelas e o Távora eram os candidatos. O Lanhelas porque praticamente manteve o plantel, já fez um excelente campeonato, porque se reforçou pontualmente com 3 ou 4 jogadores com muita qualidade, e o Távora já vem do ano passado numa grande época. Este ano ainda se reforçou mais com jogadores oriundos de Ponta da Barca. Tem um excelente plantel. São duas equipas. Acho que o Binense B, apesar de ainda estar um bocadinho afastado dos primeiros lugares, eu acho que o Binense B vai acabar, que já o disse a semana passada, aos poucos, com a junção de um ou outro jogador, está a ficar com um plantel com mais qualidade. No início não tinha. Eu acho que o Binense B vai para lá. Aqui falámos aqui em relação à jornada, à vitória do Torrienses. Exato, e ia falar nesse jogo, o Neves a perder em casa, primeiros pontos do Neves, não queria a perder os primeiros pontos. Não queria que o Neves perdesse, porque toda a gente sabe o carinho que tenho pelo Neves. Mas o Torrienses também é claramente uma das equipas para lutar pelo top 3, top 5 deste campeonato. O Torrienses é uma equipa com uma excelente equipa. E eu disse aqui, apesar do excelente início do campeonato, tinha muito a ver com o calendário do Neves, apesar de ter ganho na última jornada ao Vila Fria, que neste momento parece uma equipa que está a desiludir um bocadinho neste campeonato. O Torrienses acabou por ganhar nas Neves, não tenho grandes informações desse jogo, sei que foram 2 golos de grande penalidade. Aqui há algumas queixas da gente das Neves, mas de qualquer maneira isto não tira o Neves fora da luta dos primeiros lugares, porque acaba por perder por um rival na luta dos primeiros lugares. Mas a verdade é que o Torrienses aqui mostrou a sua força. Não começou muito bem o campeonato. O Vila Fria que foi empatar aos Reianos, os Reianos que era uma das equipas que também somava até agora por vitórias, os jogos realizados, também perdeu os primeiros pontos deste campeonato. A particularidade deste jogo é que o Reianos teve muito tempo a jogar com 10. O guarda-redes, o Tiago, foi expulso, e foi a partir daí que o Vila Fria ganhou alguma força para trazer pontos de Reianos. Em relação a Reianos, um excelente início de campeonato, empatar com o Vila Fria em casa, e eu continuo a achar que o Vila Fria é uma equipa que também vai ter que ir lá para cima, embora o Vila Fria tem 7 pontos, e o Binense também tem 7 pontos, e o Távora e o Lanhelas já têm 15. Já aqui alguma diferença.
Já não vai ser muito fácil estas equipas chegarem a estes 2 primeiros lugares. Embora aqui o ano passado o Belenenses também teve aqui um atraso muito grande e ainda conseguiu chegar lá aos 3 primeiros lugares. Mas equipas como o Belenenses B e o Vila Fria com 7 pontos, 2 equipas que eu acho que vão andar lá em cima, já estamos a falar do dobro de pontos em relação a um Tábora e Lanhelas que analisando assim muito globalmente este campeonato, não vai ser muito fácil. Eu sei que estes perder jogos pontos. do fim de semana, tanto o Távora como Lanhelas. o Lanhelas, jogaram perante equipas que estão ainda com 0 pontos, portanto são claramente 2 das equipas mais débeis do campeonato, mas de qualquer forma aquilo que tem sido o trajeto destas 2 formações leva-nos, digamos, a pensar que não vão perder muitos pontos. Sim, ao longo da não vão, eles temporada. vão ter dificuldades quando jogarem com os Torrienses, com os Raianos, com as Decas, embora o Tau já jogou. Vai haver aqui, mas estas equipas, o Ilustre Caminho, o Cabazes, neste momento o Anha também perspectivava que fizesse melhor início de campeonato, o Darquense, são equipas que o Tábora e o Lanhelas dificilmente vão perder pontos. E se os perderem, estão a dar tiros nos pés. Neste momento estão a fazer bem o seu trabalho, estão de parabéns, tanto o Tábora como o Lanhelas estão a fazer bem o seu trabalho. E aqui uma palavra para o Raianos. O Raianos tem excelentes jogadores e a informação que eu tive, depois confirmei, o Mini, um dos capitães do Monção, muitos anos do Monção, eu já tinha dito aqui uma informação que eu tinha que poderia haver mais alguns jogadores para o Raianos. E o Mini, que fazia parte da equipa técnica, não sei muito bem Sim, se ainda faz. Ele estava a trabalhar, eventualmente, não sei se sei que domingo já jogou o Mini, estamos a falar de um jogador muito experiente, muito experiente e com muita qualidade, e que certamente com os Jardas e com mais outros jogadores do Raianos, tem os Jardas e o Mini, há 2 ou 3 anos foram os melhores jogadores do campeonato do Monção na Distrital. Uma equipa com muita qualidade. O Raianos tem muita qualidade individual e apesar deste empate, diz ele também, tem muito a ver com a expulsão do Tiago, ficaram a jogar com 10, mas o Vila Fria também tem uma equipa excelente. Muito bem, estamos já na reta final desta nossa emissão. Volto a lembrar então, não temos campeonatos distritais este fim de semana, competições regressam só no dia 26 de outubro, ou seja, deste domingo a 8 dias. Temos este fim de semana o regresso da Taça de Portugal, já com a presença de equipas da primeira divisão e apenas com uma equipa do distrito de Viana do Castelo em competição. É o Sport Clube Vianense que joga no domingo em Setúbal, frente ao Comércio e Indústria. Uma equipa que está a disputar o Campeonato de Portugal Série C. Não temos aqui grandes informações em relação ao Comércio e Indústria, mas naturalmente que, sendo uma equipa do Campeonato de Portugal, acreditamos que não será um jogo fácil para o Vianense. Ainda assim, também pela experiência que eu já tive em algumas situações de equipas, sobretudo da Série C, parece-me que a Série C é uma série ligeiramente mais fraca que as outras. Posso estar enganado, mas tenho essa ideia, essa convicção. Poderá haver aqui alguma vantagem do Vianense em relação a este adversário de domingo, Miguel? Não sei se tens algum conhecimento, acredito que não, mas é um Vianense também que, se calhar, esta pausa agora nas competições poderá permitir, acredito eu, recuperar alguns jogadores, portanto teremos um Vianense eventualmente um pouco diferente, ou mais, pelo menos mais preparado, digamos assim, do que nas jornadas que agora já tivemos do campeonato. Mário, quando foi o sorteio, aqui há umas semanas da Taça Portugal, nós falámos sobre esse sorteio e dissemos que depois da vitória, da passagem excelente na Trofe do Vianense, depois tinha ganho um jogo em casa também, na Série C, e tu tens toda a razão, não é uma série muito, muito forte, e se estamos a falar na Série C porque o adversário do Vianense para a Taça não começou muito bem o campeonato, e se nós acharmos que o Vianense na Série A, que é uma série mais forte que a Série C, e eu disse-o na altura, e vou reafirmar, eu acho que o Vianense tem todas as condições para passar esta eliminatória. Era muito importante passar esta eliminatória, e eu acho que o Vianense tem mesmo capacidade, porque é a melhor equipa, está numa série mais forte,
E disseste muito bem, apesar do último empate em casa, as coisas não ter corrido muito bem. Peço desculpa, eu estava aqui a falar na Série C, mas não é Série C, é Série D. Agora houve aqui um equívoco, eu estava aqui a tentar retificar a Série D, onde está a equipa do Comércio e Indústria. Mesmo assim está em 11º lugar, portanto está em zona de descida. Nesta altura tem, em 6 jogos, tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Portanto, não tem sido um bom início de campeonato para a equipa do Comércio e Indústria. Sim, fica esta retificação. Sim. Nós isso é um pormenor. A verdade é que essa série não é uma série muito forte. Há 3 semanas, quando foi o sorteio, também o dissemos que eles não tinham começado muito bem o campeonato e continuam, as coisas não correram muito bem. E o Belenenses é um dos candidatos a ficar nos 2 primeiros lugares na Série A. E eu tenho quase a certeza que o Belenenses, se estiver ao seu nível, se estiver ao nível que nos tem habituado em alguns jogos, nem todos, infelizmente nem todos, temos que o dizer, não é? Exatamente. O Belenenses já fez grandes jogos, mas já teve jogos menos conseguidos. Se tivermos o melhor do Belenenses, eu acho que vai passar esta eliminatória. Era muito importante para depois ainda ter mais a possibilidade de jogar aqui com um grande que depois a malha começa a apertar. A malha, até porque já se sabe que o Belenenses, se conseguir ultrapassar este adversário que é o Comércio e Indústria, terá na próxima ronda que jogar com o vencedor do jogo entre o Sporting de Espinho e o Santa Clara dos Açores. Teoricamente o Santa Clara é favorito. Estamos a falar uma equipa da Distrital, que é o Sporting de Espinho, para uma equipa da Primeira Liga, que é o Santa Clara. Portanto, embora o Sporting de Espinho tem procurado regressar, digamos, à ribalta nos últimos anos, não tem conseguido, mas não deixa de ter um plantel com alguns jogadores de qualidade. É uma equipa que aposta bastante em termos financeiros, pelo aquilo que sei, e portanto também vai tentar, digamos, causar aqui alguma surpresa. Estou completamente de acordo em relação ao Espinho, mas também tu sabes, até melhor do que eu, que o Espinho nos últimos anos tem tido orçamentos sempre muito fortes, mas e depois as coisas não têm acontecido. Por isso eu, quando disse que a malha estava a apertar, há possibilidades, uma percentagem muito grande do Belenenses, se ganhar o seu jogo, ir a Santa Clara. Era muito importante, era bem melhor que o jogo fosse em Viana, mas é o que é. O Belenenses fazer o seu trabalho. Mas é uma questão de imagem, digamos assim. Não imagem, jogar um jogo, fazer mais uma vez, que já o fez há 2 anos. Muito bem, não há tempo para mais, o tempo esgotou-se, demos aqui uma olhadela para as competições do futebol, competições nacionais e distritais. Deixamos aqui também a agenda para o fim de semana nas diferentes modalidades. E Miguel, uma vez mais, muito obrigado por estares connosco. Fica tudo dito nesta emissão de sexta-feira, como sempre, nos 90.8 da Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Voltamos na próxima sexta, entre as 21 e as 22 horas. Boa noite, bom fim de semana. Geis FM, Sportzone.